a Megawatt voltou a Brasília para discutir os leilões mais esperados, os leilões de reserva de capacidade, previstos agora para março. E nesse encontro a gente reuniu geradores, a operação do sistema, regulação e também formulador de política pública, o Ministério de Minas e Energia, para falar sobre os planos. Mas não é só os leilões de reserva de capacidade que estão agitando o setor. Também tem a expectativa dos leilões de pequenas centrais hidrelétricas e de baterias, na forma de armazenamento, previstos ainda para o primeiro semestre desse ano. Então a Megawatt também trouxe esse time para discutir, junto com uma importante instituição que vai garantir o escoamento de tudo isso, que é a ABRAT, a Associação das Transmissoras de Energia. Aquele modelo hidrotérmico que nós tínhamos no final dos anos 90, começo de 2000, ele não é mais a nossa realidade. Então a gente vive com um sistema hidrotérmico, eólico, solar e com um componente de mini microgeração bastante desafiador, porque cresce muito e ele não é controlável, não é observável, então não tem uma atuação própria do ONS sobre esse tipo de recurso, Então quando a gente olha aqui o leilão de reserva de capacidade, nós contribuímos, então trabalhamos muito próximo junto com a EPE, com a equipe do Ministério, para entregar requisitos que entendemos que são adequados, e eu diria que o que está formulado hoje, está como requisito no edital desse leilão, ele, tanto em termos de capacidade, flexibilidade, ele está bastante aderente à necessidade da operação. O que é que a gente precisa hoje? Basicamente de recursos que sejam rapidamente mobilizáveis e que possam atender a rampa diária. Então que a gente não tenha que ficar com ativos ligados 24, 48, 72 horas para atender restrições de máquina. Então ter essa flexibilidade, a gente entende que o LRCAP vai poder trazer, e a vantagem é que ela regulariza a contratação no horizonte futuro próximo, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então a gente vai ter um pipeline de projetos entrando e atendendo todos esses requisitos, essas necessidades que a operação já está mostrando. As duas hidrelétricas que entrarão no leilão, Foz do Areia e Segredo, são elas que estão dando flexibilidade e capacidade para o sistema nos domingos de fevereiro. Então, é isso. As hidrelétricas, elas têm capacidade de flexibilidade, têm a sua capacidade de potência. O sistema precisa de flexibilidade, o sistema precisa de inércia, e quem dá inércia para o sistema, só pegar a reserva operativa aí dos 5% da carga, são as hidrelétricas, na sua grande maioria. Então, isso é importante, acho que foi excelente a pergunta para tirar um pouco esse mito que tem em volta da participação das hidrelétricas por conta disso. O outro ponto, que EPE também, por óbvio, para cadastramento, para habilitação das usinas, está utilizando os cenários mais críticos para armazenamento de referência e para fator de disponibilidade. Então, quando a gente entra, habilita no leilão as nossas usinas, por óbvio, estão sendo utilizados cenários mais críticos. Para quê? Para que o ONS possa contar com essas usinas e com essa potência quando ele precisar. A gente está vivendo uma mudança de paradigma. A gente vinha de um sistema, como o Cristiano bem falou, hidrotérmico, onde a termoelétrica tinha um papel de fazer frente, a atender aquela sazonalidade dos períodos hidrológicos desfavoráveis, que cada vez mais têm ficado frequentes, ano após ano, essa recorrência de períodos desfavoráveis tem aumentado.
Então, o leilão ele vem para trazer isso e a flexibilidade, né? Então, muitos dos contratos que a gente tem hoje no setor, principalmente olhando os contratos termoelétricos, não atendem ao objetivo que o operador tem. Mas não atende por quê? Porque quando isso foi contratado, né, lá atrás, não era o problema ser endereçado. Com o advento da geração descentralizada, a gente viveu uma disrupção dentro do setor. A gente precisa de um sistema resiliente, que ele esteja preparado para fazer frente a situações que a gente não previu previamente, né? Então, acho que essa contratação, né, de um volume de energia despachável, flexível, é fundamental para a gente ter um respiro dentro do setor elétrico e enfrentar esse desafio, né, que a gente está vivenciando, né, com esse aumento assim, brutal das fontes não controláveis, né? Faz aproximadamente um ano, eu peguei um Uber, era um carro elétrico, e o cara era uma novidade, inclusive, acho que foi a primeira vez que eu peguei, e o motorista também era uma novidade. E ele, para mostrar a novidade para a família, em Cristalina, ele resolveu ir no final de semana para Cristalina com a namorada. Cristalina fica a cerca de 200 quilômetros daqui, e a autonomia do carro no manual é 200 e pouco. Ele se mandou. E esqueceu que a autonomia está na letrinha pequena, 200 quilômetros, 200 e pouco, mas na velocidade de 70. Pô, ele foi a 100 e pouco, né, querendo aparecer com a namorada ali do lado, e no meio do caminho ele, só dá para mais tantos quilômetros. Em resumo, ele chegou em Cristalina, mas no reboque. Por quê? Porque ele não tinha segurança e ele não conhecia bem aquele ativo que ele estava manejando. Então, eu acho que quando a competição é geral, a experiência conta, então a experiência do ativo que você fala, aquilo afeta o preço. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, bateria, térmica e tal, mas, por exemplo, não seria bom se... estou 100% contratado bateria, 100% contratado hidrelétrico. Não, um mix é o ideal, o conhecimento do operador daquele ativo é melhor ainda, e na medida que vai se aprendendo, vai se contratando mais de outros tipos de tecnologia. Trabalha com leilão, a gente acorda e dorme com notícias. Você vai dormir com a guerra no Irã, que, óbvio, né, traz impactos em questões de fornecimento de combustível, e você acorda com outros tipos de notícias aí, e a gente tem que encarar. E o Ministério, ele tem a forma de trabalho de dar essas respostas. É importante também a gente fazer como que a gente estrutura as nossas avaliações, então dar destaque aos instrumentos de planejamento. Então, a gente está com o PDE 2035 na praça, em consulta pública. É importante o feedback da sociedade, dos agentes, do mercado, porque ele mostra como que a gente está pensando e estruturando. Então, é uma cadeia, uma estruturação. Então, a gente tem os requisitos definidos pelo Conselho Nacional de Política Energética, os instrumentos de planejamento, tais como o PDE 2035, indicam as necessidades, a gente conversa com a governança, ANEEL, CCE, ONS, EPE, a gente estrutura as contratações, e aí, conversa com o mercado, a gente vai aprimorando esse desenho. Pelo menos eu entendo que quando a agência vai estruturar o seu edital, você tem que ter uma compreensão, ela é muito mais jurídica do que regulatória. Numa perspectiva de que, quando você olha o fenômeno que é o direito ele tem que sempre ser interpretado, mas você tem que partir de, penso eu, uma análise em relação ao que é chamado de zonas de certeza. E aí você tem zona de certeza negativa, zona de certeza positiva e zona cinzenta, que é aquele meio do caminho que você não tem como dizer se pode ou não pode. Teve um ofício de um conjunto de senadores da República, da região norte, no sentido de tentar fazer com que no leilão nós tivéssemos um aspecto locacional. Bem, zona de certeza negativa. A agência reguladora não tem condição de estabelecer aonde que vai ser aquela contratação, porque o poder concedente que poderia fazer não fez. Então, eu acredito que o primeiro ponto não pode desnaturar, não pode confrontar, colidir com o que está na portaria. Aí nós temos o outro lado,
que é a zona de certeza positiva. O que nós podemos fazer? É conformar o edital e o contrato à portaria. E como é que nós fazemos isso? Minudenciando, detalhando, fazendo com que as assimetrias informacionais elas sejam minimizadas. E ali você estabelece como é que vai ser a penalidade, quais são os requisitos, e tudo isso, então, é atividade própria da agência reguladora, no sentido de fazer com que todos os agentes compreendam, no primeiro momento, todas as regras daquele certame. E aí nós temos, então, a zona cinzenta, que é a zona de penumbra, que ali, efetivamente, você tem que ter um cuidado muito grande para não invadir o que é a atribuição imediata do poder concedente, que estava ali na portaria, mas também não descurar da sua compreensão do que é o edital, no sentido de você fazer com que aquela peça ela seja dirigida para todos os agentes. E isso é o que nós tentamos fazer sempre. Eu penso que tudo isso aí acaba fazendo com que a agência reguladora, aquela tarefa que foi confiada a ela, fazer com que o edital ele seja seguro o suficiente, conseguiu fazer. As questões de concessão, né, elas são muito relevantes para as hidrelétricas, na perspectiva de leilões, não só desse leilão LRCAP, mas leilões de forma geral, né, porque as hidrelétricas são as que entregam a maior parte dos requisitos que o sistema precisa, né, energia, potência, flexibilidade, serviços ancilares. Então, quando a gente está falando de leilão e numa perspectiva de expansão, né, ampliação de capacidade e muito voltado para novos ativos, a gente não pode correr o risco de descuidar da infraestrutura existente, da preservação dos negócios e da mitigação dos riscos da infraestrutura que já entrega esses serviços. Então, a gente tem aí um pacote já de concessões de geração já vencidas ali no armário, né, aguardando uma deliberação, e tem um pacote aí que se encerrará em breve. A transmissão já decidiu o caminho, né, para as concessões licendas lá em 2021, se eu não me engano, 22. A distribuição resolveu agora também 24, né, os decretos que determinam os caminhos. E para a geração a gente está agora com essa agenda, né? A Lei 15.269, inclusive, trouxe ali uma decisão importante, porque esse pacote que está lá no armário não é à toa, né? A gente já tinha um convencimento no setor muito grande que o regime de cotas, que era o único possível, não é mais interessante para o momento atual e futuro do setor. Então, mas o fato é que a gente tem oportunidades relevantes nessas infraestruturas existentes, né? Os poços vazios, tem 7 GB de poço vazio aí, que é uma implantação que torna essa infraestrutura mais eficiente, que é interessante do ponto de vista de custo para o consumidor, é interessante para atender a necessidade do operador. Então, tem aí uma oportunidade de se resolver essas questões com o que a lei nova trouxe. E quando a gente pensa, né, na parte de baterias, como que as baterias contribuem para o setor elétrico, né? O Cristiano deu uma aula na sessão anterior, somente vou completar alguns pontos. O primeiro é o tempo de construção. A diferença, por exemplo, de outras fontes que têm gargalos, por exemplo, para ter umas turbinas, para poder construir todo aí por questões ambientais, por questões técnicas, baterias estão praticamente prontas para serem implementadas. Então, a gente vê em projetos de grande escala sendo construídos em questão de meses. Então, a gente tem mecanismos aqui para poder implementar. Concordo também, não lembro quem comentou, de que baterias também são necessárias, não somente junto com a geração, mas quando a gente pensa em resolver a curva do pato, né, tanto a barriga, o pescoço, né, e como se chama, a cabecinha deste pato gordo que a gente está enfrentando, a gente também tem que ver baterias no setor residencial e no setor comercial industrial. A Austrália, isso é uma coisa que aprendi no Minuto Mega do ano passado, implementou uma política, né, de incentivo aos consumidores residenciais para colocar em baterias. Eles dão uma espécie de rebate. E com isso, né, hoje tem mais ou menos 1,2 gigawatts-hora de baterias já instaladas na Austrália, né, que estão ajudando a diminuir de outra maneira o curtailment. Então, existem políticas, existem soluções, mas o ponto principal, e aí vou encerrar minha fala, é que, apesar que a bateria é um canivete suíço, o BES é um canivete suíço,
a gente tem que dimensionar tecnicamente ele para atender os diversos requisitos. Não é simplesmente colocar uma bateria, um projeto e depois exigir que ela faça, que ajuda a fazer regulação de frequência, regulação de tensão, se ela não foi desenhada para esse propósito. Então, requisitos como que estão na nota técnica 111, requisitos que vão ser aprimorados dentro da portaria, são importantes justamente para saber, além dessa capacidade firme, né, que hoje está sendo incentivada através do bônus locacional para ser colocado no Nordeste, que mais ela pode fornecer? Eu acho que uma coisa que o Mosna colocou é a segurança jurídica, né? São os editais, os contratos, isso tudo é fundamental, Mosna. Eu sei que vocês trabalham muito nisso, mas isso é fundamental, porque para quem investe, né, quando você aumenta qualquer, como é que eu vou dizer, risco, né, um risco que não está mapeado, ele aumenta o custo de capital e aí impacta, né, inclusive o próprio consumidor. Nos últimos 4 anos, o investimento em transmissão aqui no Brasil, nos leilões desde 2022, são quase 87 bilhões. Então, é capital intensivo, é muito dinheiro e tem que ser colocado com muita responsabilidade. Esse leilão, o Mosna também é o nosso relator, né, são 25 bilhões, né, previstos. Então, nos 2 lotes, que eu quero dizer, né? Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Então, a gente tem muito a estudar. E tem muitas outras tecnologias, né? Não só armazenamento na transmissão, mas outras letrinhas, né, que você vai traduzir um dia, que vão se transformar aí em novas tecnologias para poder melhorar a segurança do sistema. A gente fecha essa edição do Minuto Megatalks, do nosso aquecimento aqui em Brasília, com o setor se mostrando preparado para participar dos leilões de reserva de capacidade que acontecem agora nos dias 18 e 20 de março, com todas as arestas aparadas e os órgãos de regulação, planejamento e operação do sistema felizes com essa nova oferta de potência. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe.